E, gente, no TV e Cidadania vamos conversar sobre a volta às aulas e as emoções que esse momento traz para toda a família. Vamos falar também sobre os desafios da convivência de diferentes gerações no mercado de trabalho. E ainda estamos num período chuvoso, vamos ter orientações de segurança para esse momento. Falando em segurança, você já pensou nos perigos de misturar produtos de limpeza em casa? E vamos falar também sobre a importância dos produtores agrícolas de devolver as embalagens de agrotóxicos de forma correta. TVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. Depois de um longo período de férias, muitos alunos já retornaram à rotina das aulas. E esse momento pode aflorar muitas emoções neles e nas famílias. A repórter Isabela Bani conversou com uma neuropsicopedagoga sobre o assunto e nós vamos conferir agora. Esse momento de retorno às aulas é sempre um momento que pede readaptação. Dois pontos, né? Um contexto de adaptação para as crianças que vão voltar à rotina, escolar, e outro que as crianças aí vão conhecer esse novo mundo que é a escola. Então, esse mundo, esse contexto, ele demanda da família uma preparação. Porque para a gente é muito comum a gente se readaptar às novas rotinas, a enfrentar esses desafios, porque nós adultos já temos as nossas ferramentas e estratégias, mas as crianças não. Elas precisam que a gente ajude elas nessa travessia, que é essa readaptação ou adaptação escolar. E quais são as atitudes, né, que os pais podem fazer em casa mesmo para dar mais segurança, né? Tanto para as crianças quanto para os adolescentes? Eu falo que a palavrinha mágica é previsibilidade. O sistema nervoso da criança, quando ele escuta que é algo novo que ele vai ter que fazer, principalmente as crianças agora, a gente teve um turno de férias maior, 2 meses. E aí eles estão acostumados com uma outra rotina, com uma flexibilidade maior de horários, acordar em outros horários. E a gente precisa tornar isso previsível para eles. Então, esse retorno da escola, ele precisa acontecer muito antes do primeiro dia de aula. Sim. Ele precisa acontecer no dia a dia, na rotina dessa família, que vai reestruturando com previsibilidade tudo que vai acontecer. Então, a gente reestrutura os novos horários, a gente prevê para a criança a nova rotina, a gente fala sobre as possíveis mudanças que podem ter na escola, né? Então, por exemplo, uma criança que vai mudar e tem novo professor, para ela é um novo desafio, é um novo enfrentamento. Para uma criança que vai para uma nova escola, também é um desafio diferente. E a gente interpretar para eles como que isso pode ser, como que esse contexto pode ser. E levar ali para eles características, como que pode ser, previsibilidade, porque isso gera para o nosso cérebro, diminui a nossa ansiedade. Então, a previsibilidade, ela dá para a criança uma sustentação maior dela poder viver aquele ambiente com mais segurança, poder aproveitar as oportunidades que a escola dá com mais segurança. E a segurança, né, ela traz ali a felicidade, a tranquilidade, né? Isso para todas as idades. Agora, por exemplo, Maiara, a gente sabe que os desafios são diferentes. A gente estava até conversando isso aqui agora. Geralmente, né, os pequenos, eles ficam empolgados aí com a volta às aulas, ver os coleguinhas, o material novo. Já os adolescentes são mais resistentes. Isso agora, mesmo. A Maiara estava me contando, gente, que muitas das vezes isso pode ser até pelo tratamento que a gente dá, né, aos adolescentes em relação a isso. A gente prepara muito a criança, tanto a que vai adaptar quanto a readaptação, mas a gente esquece um pouco dos adolescentes que estão aí enfrentando a escola. E aí, algo muito bacana que a gente precisa tratar muito, Isabela, é que a gente trata a escola como um lugar, e a gente vai falando principalmente para adolescente, que é um lugar legal, é um lugar que vai ser ali cheio de oportunidades. Sim, mas é um lugar também cheio de desafios, então a gente tem que tratar ele como um lugar não do querer, mas da responsabilidade. Quando ele criar esse lugar de que a escola é um lugar de responsabilidade e que ali ele, de fato, vai vivenciar vários desafios, mas que esses desafios, a partir do momento que ele vai alcançando ali novas etapas, novas aprendizagens, ele vai trilhando um caminho, amadurecendo e desenvolvendo, ele vai entendendo o quanto isso é bom. E aí ele vai aprendendo isso para a vida adulta, porque é isso que é importante, esse lugar de responsabilidade, que a escola é um lugar que vai trazer muitas oportunidades, amigos, horário da educação física que é tanto falado, recreio, mas que também vai trazer
outras oportunidades de desenvolver, no momento que ele tem que sustentar a atenção, no momento que ele precisa seguir a regra. É muito importante esse lugar, porque é o primeiro lugar de inserção no mundo da criança, do adolescente, para depois ele inserir em mercado de trabalho e outras relações sociais também. A responsabilidade de amanhã ela é construída agora, né, também. Agora, Maiara, por exemplo, é importante também definir limites, horários, também na rotina dentro de casa. Isso vai influenciar aí na vida escolar? Com certeza. Uma criança que tem essa previsibilidade, uma rotina bem estruturada, horário de sono, horário de alimentação, ela está mais preparada para chegar no ambiente escolar. Então, o ambiente escolar, ele propicia muitas oportunidades, crescimento cognitivo, crescimento emocional, crescimento social. São as 3 esferas aí, né, que regem a nossa vida. E a gente precisa estar preparado para esse ambiente. E o ambiente dentro de casa é o que nos prepara para ir para a escola. Eu falo que é como se fosse um atravessar de ponte, e esse adulto precisa estar ali de mãos dadas com criança e adolescente, permeando todos esses desafios. Uhum. E os pais, né, os responsáveis, a família tem que estar alinhada a isso, né? Para esse momento aí ser mais especial, esse momento trazer leveza também. E muitas vezes a gente fica assim, né? Fala conversinha com outros e tal. Ai, tô preocupada porque Mariazinha não adaptou bem na escola ano passado, como que vai ser esse ano? E a gente já vai passando tudo isso para a criança. Então, assim, eu falo que um primeiro ponto é que a adaptação também é de pai e mãe. Deixar na escola também não é um momento fácil. Principalmente para as primeiras vezes, né, ali que a criança está começando, deve dar um aperto mesmo. Dá um aperto no coração, mãe chora às vezes e o filho dá tchau, às vezes estão os dois chorando, e isso acontece. Mas o mais importante é a gente pensar assim, e eu falo muito com os pais dentro de consultório, vamos anotar aqui, por que você está levando para a escola e o que tem de positivo nesse levar para a escola, tanto para você quanto para a criança. E a gente entende que esse é um ambiente seguro, então eu quero levar essa criança, o meu comportamento ele muda, meu pensamento e minha gestão com essa criança muda, e aí isso impacta diretamente nela. A gente fala muito, né, que as crianças ouvem pouco o que a gente fala, mas percebem muito o que a gente faz. E isso é o mais importante para levar essa segurança nessa adaptação escolar também. Então, essa postura nossa reverbera na criança. E muito diálogo. Falo que o diálogo com a criança desde nova, o diálogo amplia vocabulário, o diálogo ajuda a entender o que a criança está pensando sobre aquilo, ajuda a gente a ajudar ela nesse caminho, a trilhar esse caminho de uma forma mais leve, mas de uma forma também segura, porque, querendo ou não, nós somos o porto seguro delas. E a gente precisa estar seguro disso também. E é interessante mesmo, né, ver que cada idade precisa de uma atenção diferente. E por falar em diferentes fases de vida, você já parou para pensar que o mercado de trabalho está bem diversificado em termos de gerações? Como vocês já podem ter percebido, o mercado de trabalho hoje está bastante diversificado. Pessoas de diferentes gerações convivendo junto dentro da mesma empresa. E é sobre isso que vamos conversar hoje com a Flávia Lino, que é psicóloga organizacional. Seja bem-vinda à Cidadania, Flávia. Muito obrigada por receber o convite. Tudo bem com você? Tudo bem, espero com vocês também. Eu que agradeço o convite, fico muito honrada em recebê-lo. A gente tudo ótimo também. Sobre esse assunto, como que você vê, né, essa questão de diferentes gerações dentro da mesma empresa? Então, isso é um desafio que, para quem gosta aí da psicologia organizacional, é uma delícia, né, resolver esses conflitos. Mas para o empresário realmente é um desafio. Pela primeira vez, temos aí 3, 4 gerações dentro da mesma empresa. Então, com habilidades diferentes, né, as empresas estão encontrando essa dificuldade relacional, né, e que alguns ajustes podem fazer muito bem. Por exemplo, com um diagnóstico organizacional. Lá a gente mede nível de justiça, engajamento, né, o que está levando à insatisfação. E uma das coisas das gerações são as formas de comunicação, né, de comunicações. Às vezes o executivo, os gestores, eles têm uma comunicação bem mais fluida do que a geração mais nova. Por outro lado, a geração mais nova tem uma agilidade com processos tecnológicos, né, muito melhores, e que se a gente for juntar o que tem de bom em cada um, a gente chega num resultado favorável. O que não pode ficar é só acusando as faltas, né, e dificultando ali os relacionamentos.
Então, com o diagnóstico organizacional, é uma ferramenta maravilhosa que as empresas podem ajudar, podem usar a favor para poder resolver esses conflitos. E nessa tentativa também de ter um ambiente mais harmônico, né, que funcione redondinho, vamos dizer assim, somente os gestores, somente quem está em cima que precisa fazer algo, os próprios empregados, colaboradores podem tentar ir se ajeitando ali para fazer essa convivência harmônica. Sim, isso vai de todo mundo, né? Onde tem um ser humano, tem uma responsabilidade ali de fazer com que o clima seja favorável. A gente tendo conhecimento dessa diferença e tendo respeito pelo próximo, eu acho que dá para fazer esse movimento legal. E empresas podem levar, não precisa ser com uma tratativa muito formal. Pequenos debates, né, sobre isso, sobre ter a empatia, sobre valorizar o conhecimento do outro, as habilidades comportamentais do outro. É realmente assim, poder de transformar o ambiente começa de uma única pessoa, né? Então todo mundo tem que fazer um movimento. Nesse sentido também a gente precisa desconstruir um pouco a nossa forma de ver o mundo, né? Porque eu penso assim, né, nas experiências que eu tive. Eu sou jovem, eu vi o mundo desse jeito, eu aprendi isso, então funciona dessa forma. Ou outra pessoa, não, eu vivi tantas experiências, então o mundo para mim funciona dessa forma. Então a gente tem que se despir disso, né, e conseguir ter essa empatia mesmo para entender como que o outro enxerga para poder conviver tranquilamente. Sim, e isso vai enriquecendo, né? Quando eu pego a minha experiência e eu tenho a empatia de ouvir a sua, avaliar o que faz sentido para mim, o que faz sentido para o espaço onde eu estou inserido, isso é riqueza de conhecimento. Né? A gente realmente, assim, as gerações antigas, ela estando no mercado de trabalho, é riquíssimo para a gente poder aprender com o que eles têm de ferramenta e aprender também o que deu errado, né? Para não poder repetir. Então, a empatia sempre. Sim, e é uma tendência a continuar dessa forma o mercado, né? Sim, cada vez mais, né? Gerações distintas trabalhando juntos. E a gente precisa passar a olhar isso como algo enriquecedor, né? Não como um desafio. O que precisa é entender, né, o perfil de cada um, o que pode agregar, e ir ajustando e desenvolvendo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por todas as informações. E é isso aí, pessoal, né? Como a gente conversou aqui, a tendência é continuar dessa forma e todo mundo pode se adequar um pouquinho para ter essa harmonia no mercado de trabalho. E é isso mesmo, né? Para conviver em harmonia é preciso exercitar a empatia. E aí no seu local de trabalho, como que está a convivência? Já pensou que pequenas ações podem fazer toda a diferença? Vou te deixar pensando nisso aí, vou para um rápido intervalo e volto já já. Estamos de volta com TV e Cidadania e estamos naquela época do ano que não dá para esquecer nem a sombrinha, nem o guarda-chuva, né? Nesse período chuvoso podem acontecer muitas situações de risco. Nós vamos ver agora algumas orientações de segurança. Dias ensolarados, dias nublados, chuvas constantes ou pancadas de chuva. Essa está sendo a realidade em Minas Gerais. Como ainda estamos vivenciando o período chuvoso, que acontece entre os meses de outubro e março, é preciso ficar atento a como se manter seguro diante de situações de risco, que podem vir com as chuvas fortes. É muito importante nesse tipo de situação, sempre que tiver uma chuva, principalmente uma chuva forte, que as pessoas evitem sair de casa ou de um local seguro que elas estiverem. Então sempre procurar um abrigo, mas ao mesmo tempo ficar longe de árvores, ficar longe de postes, porque além do risco de queda dessas árvores, você ainda tem o risco de uma descarga elétrica cair na pessoa, né? Então ficar longe de árvore, ficar longe de poste, não ficar em áreas abertas. Uma das possíveis consequências de temporais é a formação de áreas de alagamento. O tenente alerta para que a população não tente atravessar essas áreas, mesmo se for em um local conhecido. Já em relação a áreas alagadas, a enchentes, é importante que também a população evite trafegar por esses lugares, né? Muitas vezes a pessoa acha que está raso, que a água não tem muita água ali, e às vezes tenta passar com veículo, tenta passar a pé,
e acaba sofrendo algum acidente, né? O veículo sendo levado por uma enxurrada. Às vezes a pessoa não está vendo que tem um bueiro ali, né, porque a água está tampando, ela acha que está raso, mas acaba caindo dentro de um bueiro. Então, viu uma área alagada, viu uma enchente, não tente atravessar de forma alguma. Uma outra possível consequência de chuvas fortes é a queda de árvores, que pode ainda representar um risco extra, danos à fiação elétrica. Com isso, alguns cabos e fios podem se soltar e ficar expostos. Nesses casos, é importante que a população não tente mexer nessa fiação por conta própria. Esses fios partidos dos postes, eles podem eletrocutar uma pessoa até por proximidade, né? Até por causa do arco elétrico. Então, realmente, não chegar nem perto, acionar o corpo de bombeiros e acionar a concessionária, a CEMIG, também para fazer o desligamento da rede elétrica. Além disso, como parte do período chuvoso coincide com o verão e momento típico de férias, muitas pessoas aproveitam para ir a cachoeiras, por exemplo, que também podem trazer risco em decorrência da chuva. Áreas de balneários, áreas também de canyons, elas têm um risco de cabeças d'água, né? Então, quando às vezes tem uma queda d'água muito forte, às vezes um ponto mais alto de onde que a cachoeira está vindo, e a pessoa não vê, né, que está vindo uma corrente muito forte e acaba atingindo todo mundo ali na região, e uma corrente muito forte, todo mundo acaba sofrendo um afogamento, né? Às vezes tem até dificuldade de encontrar a pessoa. Então a recomendação é, quando tiver chuva forte, evitar áreas de cachoeira, né? O tenente explica que, em alguns casos, é possível alertar em relação à cabeça d'água, mas o ideal é realmente a prevenção, evitando frequentar cachoeiras em dias chuvosos. Essa questão da cabeça d'água, ela, em pontos mais altos que são monitorados, eles podem alertar, né? Normalmente áreas privadas, eles costumam fechar, né? A gente tem na região de Capitólio, eles costumam até fechar o acesso para turistas quando tem o risco de cabeça d'água. Então, se a cabeça d'água começou com bastante antecedência, um ponto mais alto é possível que eles avisem, né? Mas para a pessoa, que às vezes que o turista que está lá na cachoeira, às vezes ela pode não ficar sabendo. Então, o recomendável é mesmo, caso de chuva, evitar cachoeiras. Seja pela chuva ou por atitudes de irresponsabilidade, locais como balneários e lagos também merecem atenção em relação à segurança. A questão do balneário também tem o risco de afogamento, né? A gente atende a casos de afogamento, é muito comum que a pessoa estivesse embriagada no momento que sofreu afogamento, ou então é uma pessoa que não sabia nadar e foi entrar na água. Então, evitar também o consumo de bebida alcoólica e entrar no balneário, né? E se não souber nadar também, evitar ou usar algum colete salva-vidas. E eu reforço aqui que não se coloque em situação de risco e, se tiver em apuros, ligue para a emergência. Para além desses fenômenos naturais que podem oferecer perigo, dentro de casa algumas ações também são de risco. Você já pensou nos perigos de misturar produtos de limpeza? A nossa casa geralmente é sentida como um ambiente seguro e acolhedor. Mas você já parou para pensar que algumas atitudes aparentemente inofensivas podem esconder grandes perigos? Um exemplo? Misturar produtos de limpeza. Hoje em dia, em casa, a gente tem, por exemplo, água sanitária, cloro. Isso aí, na hora que a dona de casa está em casa, ela tem mania, por exemplo, vou misturar com vinagre, libera gás cloro. Vou misturar com um produto ácido, que é um limpa-pedra, achando que vai limpar melhor o banheiro, por exemplo. Não vai, que ele vai liberar gás cloro. Gás cloro é altamente corrosivo, asfixia a pessoa, é muito perigoso. E, geralmente, quando a pessoa usa isso, por exemplo, num banheiro que é fechado, é mais perigoso ainda, entendeu? Então, o produto não foi feito para a gente ficar misturando. A gente mistura na indústria, que a gente sabe qual que é aquela reação. Mas em casa, não. Foi feito para usar só daquele jeito. Sabemos que muitas vezes algumas receitas de misturas acabam sendo passadas dentro da família. E é importante fazer um alerta. Mesmo se a mistura não fizer um mal aparente, pode acabar não funcionando. Dessa forma, ao misturar produtos para limpeza, as pessoas podem correr risco de saúde a troco de nada. Vou citar um exemplo. Água sanitária. Aí a pessoa pensa assim, a água sanitária não está dando espuma, vou colocar detergente nela.
Aí vai usar. Só que aquela solução que ela fez ali só serve naquele momento. Se ela guardar para o outro dia, ela já perdeu o efeito já. Então, quer dizer, é uma ilusão que a pessoa tem. É melhor a pessoa, na hora que for fazer isso, ela já comprar um produto já destinado desse jeito. Eu quero um produto, no caso, é um produto clorado com espuma. Aí sim, ela não vai ter esse problema. Agora, se ela for fazer essas misturinhas, você nunca sabe qual que é a concentração do cloro que está ali dentro, qual que é a concentração do detergente que está ali dentro. Assim, pode, igual eu estou falando, pode ser que vai limpar naquele momento. E pode ser que aquela solução limpou. Pode ser que a outra pessoa que for fazer não faz nas mesmas concentração e não vai limpar do mesmo jeito que tem que limpar. Outro alerta é sobre o reaproveitamento de embalagens de produtos químicos, o que não deve ser feito de forma alguma. Vamos falar que você tem uma embalagem, por exemplo, de detergente. Aí você vai lá e coloca um limpa-pedra lá dentro e vai lavar vasilha. A pessoa não sabe, você está reaproveitando. O outro pega aquilo ali e vai lavar uma vasilha, vai dar uma dermatite na pessoa. Então, quer dizer, a embalagem é do produto. Na hora você acabou de usar, vou reaproveitar. O reaproveitamento disso é na indústria. A indústria vai receber esse material, vai desinfetar ele, moer ele, transformar em outra embalagem. Para o uso seguro de produtos de limpeza, além de não fazer misturas e não reaproveitar embalagens, é essencial ler e seguir recomendações do rótulo. O rótulo tem todas as informações. Hoje, por exemplo, você fazer um registro de um produto, você manda toda aquela literatura, como é que é o rótulo, você manda para a vigilância. A vigilância sanitária vai ler aquilo ali, ela tem outros químicos lá, vai ler aquilo ali, ver se está de acordo com as normas, com todas as informações, diluição, como é que você vai usar, data de validade, tem tudo ali. Qual que são os equipamentos de segurança que você tem que usar, qual que é a validade do produto, tudo está no rótulo. A pessoa tem que seguir o rótulo. O rótulo tem vez que ele já tem escrito até o que se você pensar assim, eu vou misturar isso com aquele outro produto, no rótulo tem escrito, não usa, não misture com outro produto. Então você tem que ficar de olho. Um outro fator importante é observar e respeitar a data de validade dos produtos. Produto clorado, por exemplo, ele tem 6 meses de validade. Então na hora que você olhar no rótulo, você vai ver 6 meses de validade. Passou daquilo ali, você já perdeu o efeito ativo ali. Entendeu? Então, quer dizer, não adianta você comprar 20 litros, colocar em casa, você só vai usar 5. No final de 6 meses, você já está passando a sua água no chão. E diante de tantas recomendações, quais seriam os produtos ideais para a limpeza da casa? Por exemplo, na cozinha, geralmente a pessoa usa multiuso, que ela pode passar no fogão, na geladeira. Ela pode usar, o multiuso pode usar no chão também, que é porcelanato, piso. Você pode usar, por exemplo, para lavar a vasilha. Você usa detergente, mas você nunca um misturando com o outro. Na hora que vai lavar roupa, é lógico que vou fazer um alvejamento num pano. Eu vou precisar de usar água sanitária. Mas aí é só água sanitária. Você não vai. No banheiro. Pessoa primeiramente tem vezes que ela lava com detergente, joga uma água sanitária e enxágua. Ela nunca vai ficar misturando um produto com o outro, entendeu? Na casa em si, quartos, salas, aquilo ali é um pano com desinfetante. Você varre um pano com desinfetante, já fica já legal a limpeza já. E vocês viram, né? Além do descarte correto de embalagens de produtos de limpeza, os agrotóxicos também devem ser devolvidos à indústria para fazer o descarte correto. E nós vamos falar sobre isso. Geralda, conta pra gente, qual que é a importância de fazer esse descarte correto dessas embalagens? É o seguinte, os produtores rurais da nossa região, eles têm que usar os defensivos agrícolas na produção, tanto de cereais como hortaliças. E estas embalagens que são compradas, né, com esses produtos, elas devem ser corretamente descartadas no posto de recebimentos que tem aqui em Pará de Minas e que atende toda a região centro-oeste de Minas Gerais. Então isso é muito importante. O Brasil é um grande produtor de cereais e hortaliças, né? A região de Pará de Minas também, então isso precisa ser. E o Brasil é líder mundial na devolução dessas embalagens. Por isso, mas a gente quer relembrar, quer reforçar esse convite, né, essa obrigatoriedade
dos produtores de fazer esse descarte corretamente. Sim, agora, quando o produtor não faz esse descarte correto, o que pode causar, né? Tanto no meio ambiente quanto na nossa saúde? Essas embalagens, né, por serem contaminadas, elas devem ser descartadas corretamente, destinadas corretamente para uma central que existe em Belo Horizonte, e de lá, a maioria das 90% dessas embalagens são recicláveis, viram outras embalagens, tudo. Quando essas embalagens não são descartadas corretamente, por exemplo, nós estamos num tempo muito chuvoso aqui em Pará de Minas. Se elas ficam no campo, à beira de riachos, córregos, elas podem ser carreadas, ou mesmo o que está dentro delas pode ser carreado para os nossos córregos, lençol freático e tudo, né, e contaminar, tendo mortalidade de peixes ou outras coisas, contaminando mesmo a nossa água de consumo. Então é muito importante que elas sejam descartadas corretamente. Outro risco, por exemplo, animais podem lá, né, ingerir essas embalagens, crianças ou pessoas mesmo podem pensar que podem usar essas embalagens para carregar água, alimentos, e não podem. Essas embalagens são embalagens têm ainda algum resíduos, então não pode. Né? Todo cuidado é pouco com essas embalagens. Como você mesmo disse, tem uma forma correta de levar esse material de volta para o centro, né? Como que é isso? Isso. Os produtores, após usar os produtos, eles devem fazer a tríplice lavagem, né? Lavar 3 vezes essas embalagens, jogar o líquido que sobra dessa lavagem dentro lá das aspersores que eles usam nas suas florestas, ou se não no campo, né? Furar essas embalagens, tirar a tampa dela, colocar a tampa em uma sacola separada, embalar essas embalagens, né, e levar lá no posto juntamente com a nota fiscal de compra dessas embalagens. Neste momento ele vai receber um comprovante que ele devolveu essas embalagens, pois existe uma lei federal falando da obrigatoriedade dele devolver essas embalagens dentro de 1 ano após a compra. Então ele tem que fazer isso, e para que ele comprovar se ele sofreu uma fiscalização, uma coisa assim, ele vai ter esse recibo nosso lá que ele entregou dentro desse prazo. Sim, e vocês atendem uma região, né, determinada. Isso. A Associação Ardiacom é uma associação que hoje conta com 27 lojas, de Carmópolis de Minas até Papagaio, Pompéu, Bom Despacho, Itaúna, Divinópolis, tem algumas lojas, até 2 lojas de Belo Horizonte, e as lojas aqui da nossa região, né? Então, para que as pessoas possam devolver na Ardiacom, elas precisam ser associadas lá. Como que a pessoa fica sabendo? Na hora dela comprar nas lojas, ela pergunta: olha, vocês são associados à Ardiacom? E nas notas fiscais também tem um carimbo lá, Ardiacom. Então é bom o produtor prestar bem atenção nisso, né? Porque, por exemplo, se for uma loja que não for, talvez ele vai ter que encontrar um outro posto para devolver uma distância mais longe. Então é muito fácil o descarte. A maioria das lojas aqui, eu acredito que são nossos associados, e nós estamos prontos lá para receber. Todas as terças-feiras, de 8 às 16 horas. É realmente muito importante seguir todas as orientações para evitar, né, a contaminação de pessoas, animais e do meio ambiente no geral. E o TV Cidadania vai ficando por aqui. Se você tem sugestão de algum assunto, manda pra gente no 3231-6363. E eu te encontro na próxima. Tchauzinho! TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.